A paz do Senhor Jesus a todos, uma boa noite, sejam bem-vindos, amém? Glória a Jesus. Sejam bem-vindos essa noite para cultuarmos a Deus. O desejo do meu coração é que cada coração esteja atento à palavra do Senhor e se alegre, porque essa é a vontade do Pai, de ver cada filho alegre na sua presença. Louvado é o nome do Senhor. Antes de lermos a palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu queria justificar a ausência do nosso pastor Wagnaldo. Ele teve que ir ministrar em Tubarão, no culto de ceia, né? Ele está ministrando ali em Tubarão, pediu que eu desse o recado para a igreja, amém? Vamos ler a palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor que está em Marcos capítulo 16, nós vamos ler alguns versículos do capítulo 16 de Marcos. Vamos dar uma breve comentada e vamos orar, entregar o ministério de louvor. Em seguida do ministério de louvor, o pastor Wagner vai estar ministrando a palavra de Deus aos nossos corações. Esse texto, irmão, de Marcos 16, ele falou muito no meu coração essa semana. Na sexta-feira, na oração, eu li alguns versículos desse capítulo. E vou ler de novo com a igreja e seguir um pouco adiante, até o versículo 18. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, Marcos 16. Passado o sábado, Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar aonde o tinham posto. Mas ide e dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor, de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Versículo 19 diz: havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo eles que tinham sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Eles, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles que estavam de caminho para o campo. E indo eles, anunciaram aos demais, mas também a estes 2, eles não deram crédito. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Até aqui. Amém? Irmãos, essa palavra aqui, irmãos, ela é muito profunda demais. E ela tem cumprido nessa palavra todo o mistério. Tudo o que a gente crê, tudo o que a gente acredita tem se cumprido aqui. Lembra-se que a palavra de Deus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê e a certeza daquilo que se espera. Essas mulheres, elas compraram todo os apetrechos, por assim dizer, tudo que era necessário para embalsamar o corpo do Senhor.
E elas ouviram que o Senhor disse que Ele iria ressuscitar. Então diz para nós que elas não creram nas palavras de Jesus, porque senão elas não teriam gastado dinheiro em vão comprando aquelas coisas caras. Elas compraram todas as especiarias e foram a caminho do sepulcro fazer o que era de costume. Mas no caminho no qual elas estavam indo, uma delas questionou dizendo: quem vai tirar a pedra? A pedra é pesada demais. Seria necessário 5 homens para rolar aquela pedra. A palavra do qual nós lemos diz que quando elas chegaram lá, a pedra já estava removida. Isso nos ensina muitas coisas, e uma delas é: diante da tua trajetória, diante do teu caminho, embora muitas das vezes a gente não crê na palavra do Senhor, porque a gente comete deslizes, muitas das vezes a gente não acredita no que é pregado, porque a gente desvia tão facilmente a nossa atenção das pregações e da leitura da palavra de Deus. O Senhor é tão bom e misericordioso, que Ele ainda fala para mim e para você que veio aqui essa noite: as pedras que estão no teu caminho, que você não pode rolar, simplesmente creia que o Senhor vai tirar as pedras do teu caminho. Continue caminhando, não desanime, leva o que é necessário para a caminhada e creia no Senhor, porque as pedras que você não pode tirar, que vão estar diante de você, o Senhor diz: deixa comigo, eu vou fazer isso. Lembra, irmão, no texto que a gente leu, continua dizendo que Ele apareceu a Maria Madalena e ela anunciou aos discípulos, e eles não creram. Depois Jesus apareceu de novo a 2, eles foram lá, anunciaram, e eles não creram. No texto que a gente leu, no capítulo 14, finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhe a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto Ele ressuscitado. Esta palavra no grego, ela estava dizendo assim, uma repreensão muito forte. Ele repreendeu eles fortemente. Por que vocês não acreditaram? Pois eu já tinha falado a vocês que eu ia ressuscitar. E Ele ressuscitou. E a igreja do Senhor que está aqui esta noite acredita nessas palavras. Amém? Amém? Então, irmãos, acreditando nessas palavras, confiando que Jesus ressuscitou, acreditando que Ele tem poder para tirar as pedras do teu caminho, que você veio aqui nesse lugar para se alegrar, que a tristeza que está no teu coração, que está te sufocando, o Senhor hoje vai fazer com que ela saia da tua vida, porque você vai dar ouvido à palavra de Deus e a tua alma vai se alegrar em Cristo Jesus. Você crê nisso? Então vamos dar uma forte palmas para o nosso Senhor Jesus. É para Jesus, é para Ele, porque Ele disse e Ele cumprirá tudo o que disse. Alegra o teu coração no Senhor. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, curve a tua cabeça. No decorrer do louvor, se você quiser ficar de pé, fique à vontade. Se você quiser ficar sentado, digo de novo, fique à vontade. Sempre no segundo louvor vai passar o irmão com a salva, então fique atento, né? No segundo louvor, você que trouxe a oferta, não leve de volta. Amém? Senhor Deus, te agradecemos por essa oportunidade. Te agradecemos porque o Senhor é bom, misericordioso, mesmo dentro da nossa incredulidade, dentro da dureza do nosso coração, que muitas das vezes, Senhor, nós somos teimosos e nos distraímos tão fácil, Senhor. Te pedimos perdão pela multidão dos nossos pecados. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã, cada criança, cada um aqui que está nesse lugar e cada familiar representado, seja alcançado pelo poder da Tua graça. Oro pelo nosso pastor que está lá em Tubarão, usa ele de uma maneira extraordinária como o Senhor já tem usado em nome de Jesus. Oramos pelo Teu servo que o Senhor hoje determinou que subisse aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que o Senhor use ele com poder e autoridade, Senhor. Que o Senhor inspire ele a falar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração e que ele se lembre da Tua palavra. Pai, eu oro pelo ministério de louvor. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra, toda inveja, todo desânimo, toda tristeza, reine no coração deles a alegria da Tua salvação. Oh, Espírito Santo, eu oro pela irmã que vai estar ali atrás com as crianças, que o Senhor dê sabedoria,
Que as crianças, Senhor, mesmo sendo tão pequenininhas, venham absorver no coraçãozinho dela a doçura da Tua palavra. Oh, alegra o nosso coração, Espírito Santo. Tem liberdade para agir nesse lugar. E eu oro, Senhor, por essa irmã que entrou aqui esta noite, triste, porque o Senhor me mostra um coração triste, amargurado. Em nome de Jesus, seja revestido com o poder da Tua glória, a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Teu nome. Usa, Senhor, o Teu servo e o ministério de louvor, para a glória do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Paz do Senhor, igreja. Amém. Se coloque de pé. Deus está nesse lugar. Deus está nesse lugar. Fala para a pessoa que está aí do teu lado. Deus está aqui. Vamos adorar a esse nome, a esse Rei, a esse Salvador, que nos libertou, nos curou, nos salvou. Amém? Se Tua graça me basta e o meu pecado perdoou, se Teu sangue me lava e o meu passado para trás ficou, hoje livre sou, livre sou. Se Tua graça me basta, já não há mais condenação. Se Teu rio flui em mim, sarado está o meu coração. Hoje salvo sou, salvo sou. Diga! Nova criatura sou, nova criatura sou. Tua graça me alcançou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Meu velho eu pra trás ficou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Vivo pra Teu louvor. Nova criatura sou, nova criatura. E agora? Agora sou adorador. Oh, oh, oh. Se Tua graça me basta, já não há mais condenação. Se Teu rio flui em mim, sarado está o meu coração. Hoje salvo sou, nós somos salvos sou. Oh, aleluia! E nova criatura sou, nova criatura sou. Tua graça me alcançou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Meu velho eu pra trás ficou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Vivo pra Teu louvor. Nova criatura sou, nova criatura sou. E agora sou adorador. Eu era triste, agora estou sorrindo. Estava morto, agora estou vivo. Era vazio, agora estou cheio. Era escravo, agora eu sou herdeiro de um Pai de amor. E nova criatura sou, nova criatura sou. Tua graça me alcançou. Nova criatura sou, nova criatura sou.
criatura sou, nova criatura sou. Tua graça me alcançou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Meu velho eu pra trás ficou. Nova criatura sou, nova criatura sou. Vivo pra teu louvor. Nova criatura sou, nova criatura sou. Agora sou adorador. Oh, oh, Nós louvamos ao Rei que nos salvou e que nos fez novas criaturas. Rei querido, não perca a chance de sentir a presença dEle que está nesse lugar. Não venha deixar que nada te distraia. Não venha deixar que nada tire a sua atenção. Essa é uma das ferramentas mais poderosas do nosso inimigo, é a distração. Então, não perca a presença que está aqui, fluindo nesse lugar. Abra seu coração e cante verdadeiramente ao Rei Jesus. Glória a Deus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim eu quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, e perto quero estar, junto aos teus pés, pra todo sempre, pois prazer maior não há que me render e te adorar. E tudo que há em mim eu quero te ofertar.
escolhemos te adorar independente das circunstâncias, porque reconhecemos quem tu és. Só quem adora a Deus, independente das circunstâncias, é porque se reconhece, é porque sabe quem Ele é. Porque sabe do poder que o nosso Deus tem, da glória que Ele tem, da graça e do amor que Ele tem por cada um de nós. Nós te adoramos para todo sempre, Pai. Para todo sempre. Consolo
poder e toda a glória seja dada àquele que reina, àquele que vive. Toda honra, toda glória. Ei, diga: aquele que é digno, aquele que é santo, é esse quem nós louvamos, quem nós adoramos, somente esse Deus. E não há outro igual, e não há outro igual. Oh, a pedra rolou e ele não está mais lá, porque ele ressuscitou. E não há outro Deus igual, e não há outro Deus igual, não há outro Deus igual. Ele ressuscitou e está aqui, e vamos louvar a Ele, vamos cantar a Ele. Abra seu coração, porque Ele está aqui. Ele é Rei, reverencie esse nome, reverencie esse Deus. Oh, nós te louvamos. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora. Cante bem alto, o céu te ama. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Somente teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome. Pega suas mãos e cante ao Rei. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. E teu é o reino, tu é a glória, e acima de todo nome. Só a igreja canta. Poderoso esse nome. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Oh, aplauda esse Deus. Te adoramos, nosso Salvador. Noite. Toma assento aí, irmãos. Fica à vontade. Abram as suas Bíblias. Obrigado, Kenny. Obrigado, meninos. Muito obrigado, minha irmã. Moço, não gosto de parecer puxa-saco, mas vamos ver eles cantar, né? Tem uma coisa que eu fico observando quando eles estão ali, fora as duas que já estão cantando mesmo, né? Os meninos que estão tocando, e eles estão cantando, tocando e cantando. Eu vejo que eles não estão simplesmente tocando, né? Revela o sentimento deles naquilo ali. Estão realmente adorando junto com a gente. Eles não estão aqui com a intenção de dar um show. Tu vê eles tocando e cantando aquilo ali. Só puxa saco deles, né? Eu acho que é, né? Sei. Mas amém, irmão. Glória a Deus.
Mas eu amo vocês também. Não fica com ciúmes. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Irmãos, quem sabe aqui que a gente está estudando do livro de Romanos na igreja? Todo mundo sabe? Então tá. A gente chegou no capítulo 11. Passamos a metade. E quarta-feira a gente falou sobre o capítulo 11 de Romanos. A gente falou que esses 3 capítulos, 9, 10 e 11, são o ápice da carta de Paulo. Se Romanos é a montanha, o topo, a montanha na qual Paulo chega aos seus ensinamentos a respeito do Evangelho, o capítulo 9, 10 e 11 é o cume dessa montanha, o ápice. E, consequentemente, os 3 capítulos mais difíceis de ser pregado. E a gente veio estudando o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo 11. Chega no final do capítulo 11, no capítulo 9 a gente fala sobre a soberania de Deus, né? A gente olha para ali e vê toda aquela maravilha que Deus escolhe soberanamente quem Ele escolhe salvar, né? Independentemente daquilo que a gente faz. E Ele vem falando, olha o exemplo dos irmãos de Jacó e Esaú, né? Mesmo antes de eles nascerem. E Ele vem traçando tudo isso. E aí a gente cria tudo aquilo na nossa cabeça, aquela maravilha, meu Deus. Aí chega no capítulo 10, Paulo vai falar da responsabilidade do homem na salvação. O conteúdo do terceiro maior mistério que eu vejo na Bíblia, que é a Trindade, a união mística das duas personalidades de Cristo, 100% homem, 100% Deus, e a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Até onde vai isso? A gente sabe que Deus é soberano nas escolhas para a salvação. Não dá para tirar essa página da Bíblia e tantas outras, né? Não tem como chegar e arrancar simplesmente, meu irmão, isso aqui é muito difícil para mim acreditar, vamos arrancar. Como eu vi uma postagem agora essa semana de uma famosa aí no Brasil que diz que está na hora de reescrever a Bíblia. Deus é amor e não dá mais para suportar essas coisas aí, morte e matança que está na Bíblia. Vamos arrancar tudo isso aqui e deixar só aquilo que a gente considera amor. Ou seja, é a nossa percepção de amor que vale, não mais a percepção de amor bíblica. Vamos relativizar a verdade, né? E o que eu acho que é amor vale, o que o Luciano acha que é amor não vale. Se o Luciano tiver uma concepção de amor diferente da minha, o pastor Luciano não sabe o que está falando e eu sou muito mais santo que ele. Não dá para relativizar isso, tem que existir uma verdade absoluta. O terceiro grande mistério é esse. Até onde vai essa soberania de Deus que está na Bíblia, mas há uma responsabilidade do homem. Nós não podemos simplesmente nos jogar nas cordas. Não é verdade? A gente chega no capítulo 11 e Paulo vai falar agora, porque ele termina o capítulo 10 falando que o tempo todo Deus estendeu as mãos a um povo desobediente e rebelde. Então ele fala da rebeldia de Israel. Chega no capítulo 11, então ele levanta uma pergunta. Lembra que eu falei que Paulo escreveu para a igreja de Roma, mas sem nunca ter estado em Roma? Ele conheceu a igreja de Roma, ele teve notícias da igreja de Roma por causa de algumas pessoas que vieram falar para ele. Pessoas que ele conhecia lá. Então ele soube desses problemas, ele escreve uma carta para sanar esses problemas. Pessoas que eram romanas, que tinham se convertido ao cristianismo, que não tinham nada a ver com o judaísmo, e os judeus prosélitos, que também tinham se convertido ao judaísmo. Então existia aquele negócio, os judeus queriam trazer os costumes judaicos, e os gentios convertidos não estavam nem aí para nada. É Cristo e judaísmo, deixa para lá. Então ele veio e escreveu para resolver esse grande problema. E ele usa aquela prática, né, de retórica, que é a diatribe que eu falei. Ele está respondendo perguntas que ele sabia que as pessoas iam levantar, mesmo sem estar lá. Eu falando isso, provavelmente eles vão entender que Deus rejeitou Israel. Então agora eu preciso falar para o povo qual o futuro eu preciso falar para a igreja qual o futuro desse povo, qual o plano de Deus para esse povo. E no capítulo 11, a gente estudou na quarta quais são os planos de Deus para o povo de Israel. E esse plano é maravilhoso, porque ele veio traçando no capítulo 9 soberania, capítulo 10 responsabilidade, capítulo 9 planos de Deus para o povo de Deus. Aí ele explica como que Deus fez para atrair os gentios, que somos nós, por meio da rebeldia do seu povo. E se você não veio na quarta, você vai ter que ver o canal do YouTube, a pregação, porque senão eu vou ter que pregar tudo de novo. Mas Paulo fica tão maravilhado com isso,
E na quarta-feira eu cheguei no versículo 33 e falei, irmãos, isso daqui dá uma outra pregação. Não dá para a gente continuar, era 9 horas. E hoje eu quero continuar a pregação de quarta-feira. Nós vamos falar Romanos capítulo 11. Amém? Capítulo 11, a partir do versículo 33. Paulo, ele diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Glória a Deus. Que texto lindo, né? Esse texto, irmãos, é uma doxologia. Doxologia é o que a teologia chama de uma palavra de exaltação aos atributos de Deus, ou um hino de adoração a Deus. Ou seja, Paulo veio pregando teologia, veio explicando, né, como que funciona a soberania de Deus, como que funciona a nossa responsabilidade na salvação, como que Deus usou soberanamente a rebeldia do seu povo para atrair os gentios para a igreja, e por meio dessa graça que ele derramou sobre os gentios, que não era o seu povo original, fez com que os israelitas também vissem isso, e causando ciúmes nele, e eles se voltassem para Deus. Ele vê isso tudo, prega essa teologia, ele fica maravilhado com isso tudo. E ele declama um hino de adoração a Deus. Ele olha para essa obra e diz: isso é maravilhoso demais. Isso não dá para entender isso aí. Aí ele, como uma exaltação, um grito de exultação, na verdade, ele fala: ó profundidade da riqueza, quão insondáveis são os seus juízos, conhecimento e a sabedoria de Deus. Como que mente poderia arquitetar tudo isso, criar tudo isso? Quem poderia imaginar isso? Quem poderia pensar? Por isso olhos nunca viram, nunca entrou no coração de homem nenhum que Deus tem preparado. O que Deus tem preparado não são riquezas materiais. Vai muito além disso. Se nós estamos olhando para as riquezas materiais e achando que isso é bênção de Deus, nós somos os mais miseráveis dos homens. Ou você não conhece o Deus que você tem. Se você acha que o poder de Deus na sua vida é bom, é grande, é maravilhoso, porque você conseguiu realizar um sonho material, porque você conseguiu comprar a casa que você nunca imaginou que poderia comprar, porque você conseguiu comprar um carro que você nunca imaginou que poderia comprar, ou comprou uma moto que nunca imaginou que poderia comprar, ou está fazendo viagens que você nunca imaginou que poderia fazer. Se você acha que o poder de Deus é maravilhoso por causa dessas coisas, você não só está sendo miserável, como você está diminuindo o poder de Deus na sua vida. Porque a verdadeira riqueza não são coisas materiais. A verdadeira riqueza não possui valores. Olha o que ele fala: ó profundidade da riqueza. Em primeiro lugar, irmãos, a gente tem que aprender nesse texto 3 grandes verdades, contundentes, verdadeiras. A espinha dorsal da exultação de Pedro a respeito da pregação do Evangelho. Por que Pedro? O que Pedro está fazendo aqui, irmão? Sai, Pedro, entra, Paulo. O que Paulo está fazendo aqui? Em primeiro lugar, a teologia precisa transformar-se em doxologia. O estudo deve nos levar à adoração. O conhecimento de Deus não serve para nos tornar orgulhosos. O conhecimento não serve para nós achar que somos os queridinhos de Deus, ou que Deus é mais conhecido por nós que os outros. O conhecimento de Deus, não o conhecimento de Deus, o conhecimento que nós temos acerca de Deus por meio do estudo, deve nos humilhar diante dele. Porque quanto mais eu conheço a grandeza desse Deus, a capacidade, a bondade, o quanto a mente dele, isso deve me tornar cada vez melhor. Eu devo olhar para esse Deus e pensar assim: meu Deus, como Paulo fez? Quem imagina a capacidade que ele tem de criar, a capacidade criativa que ele tem de imaginar, de conduzir a história do seu povo, é maravilhoso demais. Então,
A doutrina deve nos levar à adoração. O estudo deve nos levar à humilhação. E o conhecimento deve nos levar à exultação. Conhecimento de Deus. Em segundo lugar, as coisas profundas de Deus devem levar-nos à adoração e não à frívola especulação. A grande verdade é que Deus, a nossa mente finita não consegue conhecer exaustivamente Deus. É impossível conhecer Deus em toda a sua plenitude, porque Deus é infinito e a nossa mente não. Os atributos de Deus são insondáveis, o conhecimento de Deus são insondáveis, não tem como conhecer Deus em toda a sua plenitude. E mesmo que existisse um pleno conhecimento a respeito de Deus, que não existe, porque Deus é infinito, mesmo se existisse um pleno conhecimento, a nossa mente não conseguiria alcançar o final, o todo, a plenitude desse conhecimento. Então, o conhecimento de Deus, as profundezas, as coisas inescrutáveis, aquilo que Deus não nos revelou, não serve para que nós nos tornamos especuladores da palavra de Deus, buscando toda a vida coisas que não têm explicação, buscando explicações em coisas inexplicáveis. Isso não vai nos levar para mais perto de Deus, vai nos tornar especuladores, porque o que Deus não revelou é para nos prostrar diante dessa sabedoria dele. Eu falei para vocês do livro do Jonas Madureira, Inteligência Humilhada, uma vez. Eu recomendo vocês lerem esse livro. É difícil de ler, é um livro meio grossinho assim, mas eu recomendo, se vocês forem corajosos e realmente quiserem entender as coisas, pega esse livro e lê. Não quiser ler tudo, mas lê algumas páginas, então pega lá no YouTube e vê um vídeo de alguém falando sobre isso, ou pega um vídeo do Jonas Madureira falando sobre isso, mas tenta conhecer um pouco sobre esse livro, Inteligência Humilhada. Ele fala que o se humilhar a Deus não vem do homem. Não é você que se humilha diante de Deus. Não é eu que me humilho. O fato vem de que eu já sou humilhado quando Deus me conhece em toda a sua plenitude, toda a minha plenitude. Mas eu só posso conhecer de Deus aquilo que Ele mesmo se revela de mim. Deus te conhece, meu. Deus conhece as câmeras mais profundas do teu coração. As coisas mais ocultas da tua alma, os segredos mais sombrios. Deus conhece. Deus está lá dentro. Deus é onipresente exteriormente e interiormente. Deus é onipresente aqui fora e Deus é onipresente aí dentro. Mas você, ao contrário disso, só pode conhecer de Deus aquilo que Ele mesmo se revela a você. Você não tem condições de perscrutar o coração de Deus ou a mente de Deus e entrar em lugares que Deus não permitiu. Se você tentar fazer isso a respeito das profundezas de Deus, das coisas ocultas de Deus, aquilo que Ele falou que existe, mas não como existe, vai se tornar um mero especulador. Talvez isso vai te afastar da presença dEle. Porque o ser humano tem a tendência de rejeitar aquilo que não entende. Em terceiro lugar, o estudo da teologia deve levar-nos à compreensão de que Deus não pode ser plenamente conhecido. Paulo destaca 3 verdades aqui, e 3 verdades preciosas. A profundidade da riqueza de Deus. Paulo já havia falado sobre essas riquezas em algumas outras passagens da Bíblia, mas a ideia é que a verdadeira riqueza de Deus, como eu já tinha dito, não está falando sobre as coisas materiais, mas a verdadeira riqueza de Deus, como ele diz, a profundidade da riqueza. Ele está falando da salvação, do plano de Deus para a salvação. Profundidade disso tudo que Deus fez até aqui, desse plano de salvação, como que Ele agiu soberanamente, mesmo da criação do mundo, Ele viu cada um, escolheu para a salvação, cada um tirou do mundo das trevas, resgatou da morte para a vida, e criou um plano perfeito para que você e eu fossem atraídos por cordas de amor. Você não foi atraído pela sua inteligência. Eu sou tão inteligente que eu vi esse texto aqui e eu compreendi, então eu vim. E tem pessoas que não são tão inteligentes quanto eu, né? Aí não conseguem entender, por isso que não vêm. Não foi isso, meu irmão. Você não é mais inteligente que eu não sou mais inteligente que ninguém. Nós somos atraídos pela bondade e o amor soberano de Deus. Isso é riqueza. Isso é motivo de adoração. Profundidade da riqueza. Como que Deus teve coragem de imaginar isso tudo, criar esse plano e me chamar para fazer parte da sua herança.
a inescrutável sabedoria de Deus. Em segundo lugar, o conhecimento de Deus se refere não é o nosso conhecimento a respeito de Deus. É quão a profundidade da riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus. Não está falando do seu conhecimento a respeito de Deus. Não é, profundidade da riqueza. A riqueza é o que eu conheço de Deus. Mas a riqueza é o conhecimento que há na mente de Deus. A inteligência de Deus. Quantas coisas Deus conhece e Ele imaginou. O que tem na mente de Deus? Quão profunda é essa riqueza, porque há tanto conhecimento na cabeça dele para ele criar tudo isso. Olha a complexidade da criação, a complexidade do ser humano. Isso tudo é conhecimento de Deus. Agora, sabedoria é como Deus fez para aplicar todo esse conhecimento. Como que Deus pegou tudo isso que tem na mente dele, conhecimento infinito, e aplicou de forma tão maravilhosa na criação? Olha eu, olha você, olha o mundo à sua volta. Se isso não te levará a adorar a Deus, quando você olha para um quadro, e você vê um quadro muito bonito, né? Você não vai se prostrar diante desse quadro, meu irmão, e dizer que esse quadro é muito bonito, e ele se fez. Você vai, na sua mente você vai imaginar como a pessoa, a capacidade criativa dessa pessoa que criou o quadro, do autor do quadro. Eu tive uma experiência esse final de semana, a gente fez uma viagem, e a gente subiu numa montanha lá, muito alto. Mais alto, irmão, assim, alto. Nunca vi nada tão alto. E eu olhei lá de cima aquelas montanhas, e a gente viajou junto com a minha prima, um casal que eu amo de verdade. Aí eu estava conversando com ela, falando, olha para isso tudo. O que é que tu imagina disso aqui? Ela disse, não sei. Quando tu vê um quadro muito bonito mesmo, o que é que tu acha? O que é que vem na tua mente? A capacidade de quem pintou aquele quadro, de quem fez aquele quadro. Agora, tu imagina olhar para isso tudo. Tinha lugares, irmãos, que eu acho que nunca um ser humano entrou lá. Os vales, meu Deus, ali eu acho que nunca nenhuma pessoa foi. No entanto, Deus conhece cada raiz daquelas árvores. Criou aquilo tudo ali. Aí nós estávamos olhando, olha, lá no começo tinha um riozinho fininho. Aí nós virava para o outro lado, era um rio grande. Ele ia passando assim e se transformando num rio grandão. E lá ele servia de fonte de água para a cidade que estava lá em volta. A gente vê isso tudo de cima. Meu Deus, como que Deus pegou todo esse conhecimento e aplicou de forma tão perfeita? É profundo, não só o conhecimento, mas a sabedoria que ele teve para aplicar o conhecimento. Não é assim com a gente? Às vezes tem pessoas que têm muito conhecimento, mas não conseguem aplicar isso na vida, não conseguem aplicar isso na prática. Estuda, faz curso, né, de engenheiro, faz um monte de curso bom e continua trabalhando de servente. Porque não consegue aplicar, não tem sabedoria. É uma pessoa extremamente inteligente, mas vive uma vida desgraçada. Vive na sarjeta, fazendo coisas erradas, né, entregue às bebidas, vivendo uma vida assim. Porque não tem sabedoria para aplicar todo o conhecimento que tem. E apesar de viver tendo coisas, vive infeliz. Porque não consegue aplicar todas as oportunidades que Deus dá para viver uma vida satisfatória, uma vida feliz. Olha a riqueza que Deus nos deu, a profundidade da riqueza. Recebe isso tudo de Deus, mas nem consegue transformar essa riqueza em prática. Não consegue viver a salvação, não consegue transformar isso em vida. É só conhecimento. É só teologia, é só doutrina. Nunca se transforma em doxologia, nunca vira adoração. Amém? Estão comigo aí? O conhecimento de Deus é a ciência dele. Em terceiro lugar, a absoluta independência de Deus. A mente de Deus, ela não pode ser exaurida pela mente finita dos homens. Não podemos tornar Deus mais sábios com os nossos conselhos. Olha o que ele diz. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem? Na nossa finita sabedoria, nosso conhecimento tão pequeno, né?
e é assim que Paulo está se sentindo diante dessa revelação de Deus, assim, quem um dia poderia dar conselhos a Deus? Quem poderia um dia alimentar a mente de Deus com os seus próprios conhecimentos? Quem um dia poderia alinhar os planos de Deus com a sua própria experiência? Mas é isso que às vezes a gente quer fazer. A gente quer dizer para Deus como é que as coisas funcionam. Não, mas isso daqui, irmão, será que é isso mesmo? Vamos estudar melhor isso aqui, porque isso aqui que eu estou lendo na Bíblia não está tão certo. E a gente começa a tentar moldar o conhecimento de Deus, começa a alinhar o conhecimento de Deus, a sabedoria de Deus, as decisões de Deus, os planos de Deus, de acordo com aquilo que a gente pensa que é certo, que é aconselhar Deus. E talvez Paulo já deveria ter se sentido assim, sabia? Talvez quando ele leu esse texto, quando ele teve a revelação da salvação, pastor, e ele olhou para isso tudo, e ele olhou para si mesmo, ele deve ter pensado, quem eu pensei que eu era? Porque muitas vezes eu pensei, ele deve ter pensado isso. E ele pensou, quem poderia um dia dar conselhos a Deus? Quem poderia conversar e aconselhar a Deus? Ele está citando o Antigo Testamento. Porque os seus conhecimentos são inescrutáveis. Os seus pensamentos, os seus conselhos, as suas decisões, a sua sabedoria. Ninguém conhece essa mente, a não ser a porção que Ele mesmo permitiu que nós conheçamos. Quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Eu sei, Deus não deve nada para ninguém. Deus não deve explicação das suas decisões. Quer você reconheça certo, quer você ache errado, Deus não deve nada para ninguém. A sua mente finita, a sua mente pequena, de humano, sendo criado por um Deus todo-poderoso, sendo inserido no povo dele, não tem autoridade, não tem legalidade para questionar a Deus a respeito das decisões dele. Nós não temos esse direito. O nosso direito, diante dessa grandeza, dessa revelação, é nos prostrar diante dele, é adorá-lo, por tamanha riqueza, por tamanha revelação, por ele ter usado todo o seu conhecimento e toda a sua sabedoria para criar um plano de salvação para nós. Não há motivo para rebeldia. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nesse versículo, Paulo destaca a origem, a finalidade e o destino de toda a criação. Deus é a origem de todas as coisas, porque dele são todas as coisas. Deus é a origem do mundo material, do mundo imaterial. Deus é a origem do mundo espiritual. Deus é a origem da igreja multirracial. Deus é a origem de tudo. Tudo nasceu na mente de Deus e por causa da sua plena vontade, do seu conhecimento, do seu conselho, como diz a Bíblia, é que todas as coisas vieram a existir. Nós estamos aqui porque Deus quis. Essa igreja existe porque Deus quis. O mundo existe porque Deus quis. Todas as maravilhas que você já contemplou, irmão, todas as belezas. Irmão, um dia eu vou tropeçar nessa caixa. E o dia que eu tropeçar aqui, tudo que eu falei vai ser esquecido. Vocês vão lembrar somente do irmão que tropeçou na caixa e caiu. Tudo que existe, tudo que a sua mente já conseguiu contemplar, todas as maravilhas, todas as belezas, aquelas que você já agradeceu, todas as comidas que o seu paladar já pôde apreciar, tudo isso existiu. Bota comida nisso, né? Existiu por causa de Deus. Foi Ele que quis. Então, quando você respirar, obrigado, Deus. Quando você expirar, obrigado, Deus, porque o Senhor quis que eu pudesse respirar. O Senhor quis que existisse oxigênio. O Senhor quis que o homem conseguisse inventar essa diversidade de culinária. É bom, né? A gente vai a alguns restaurantes e come aquela comida gostosa. Mas às vezes as comidas dos restaurantes não superam a comida de casa, né? A gente sai, come fora, mas a vontade é voltar para casa para comer o básico.
Mas a ideia é a gente entender que tudo existiu por causa dele. Existiu uma época, irmãos, que não existia cadeira. E até isso eu acho que é a revelação progressiva de Deus. Deus vai se revelando progressivamente. E hoje a gente senta numa cadeira confortável, né? Certinho, na altura certinha. Deus quis que isso existisse, para que você estivesse confortável aqui hoje. Deus quis que existisse um microfone, para que a gente pudesse se comunicar e todo mundo pudesse entender tudo. Deus quis tudo. Tudo teve origem em Deus. Por isso que dele é todas as coisas. Em segundo lugar, Deus é o sustentador de todas as coisas. Porque dele e por ele são todas as coisas. Deus não só quis que tudo existisse, mas é porque ele existe que todas as coisas existem. Deus não só quis que você vivesse, que você nascesse, que você estivesse aqui com toda a saúde, com toda a sua inteligência, desfrutando desse momento, mas você só está aqui porque ele existe. Se Deus criasse tudo, irmãos, e saísse da criação, como alguns dizem, que Deus criou e saiu e deixou a criação viver por si só, nada se sustentaria. Porque ele não só é a origem, mas é o sustentador. Se tirar Deus da nossa vida, não há vida. Por isso ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Não existe vida sem Cristo. Não existe igreja sem Cristo. Não faz sentido nós nos reunirmos aqui se ele não existisse. Se a cabeça não existir, não existe corpo. Cortou a cabeça, meu irmão. O corpo morre, a não ser galinha. Galinha vive por um pouquinho, né? Se tu corta, ela sai correndo. Eu, quando era pequeno, se eu cortava a cabeça da galinha, ela saía. Andava ainda uns 5 metros. Mas a igreja, se tirar a cabeça, irmão, não tem corpo que sobrevive, então não faz sentido. Eu faço uma coisa para vocês rirem, depois já começo a falar sério, e vocês ficam rindo e eu falando sério, né? Fica complicado, né? Não, mas é verdade. Não da galinha, da igreja. Não faz sentido as coisas subsistirem sem Cristo. Deus, ele é o sustentador de tudo. Então, não só agradecer a Deus por você existir, é agradecer a Deus por você estar existindo. Não só agradecer a Deus por ele ter fundado a igreja um dia, mas agradecer a Deus por ela continuar existindo. Não só agradecer a Deus por ele ter escrito as escrituras, ter inspirado os escritores bíblicos, mas agradecer a Deus por ela continuar existindo. Quantos livros se perderam, irmão? Nenhum livro na história foi tão atacado quanto as escrituras, e mesmo assim ela continua aqui. E quando a credibilidade dela estava morrendo, que ninguém mais já estava deixando de acreditar na veracidade, porque as coisas poderiam ter sido mudadas pela igreja medieval, eles vão lá no Oriente e descobrem os manuscritos do Mar Morto, livros datados diante de Cristo, que estavam escritos certinho como os livros que nós temos hoje, dando legalidade, autenticidade para os livros que nós temos. A história, a arqueologia, também está no controle de Deus. A ciência está no controle de Deus. Deus é o sustentador de tudo, da minha vida e da sua vida. Tudo só existe por causa de Deus, só por Deus. Como diz a pensadora filadelfiana Tati, só por Deus. E eu concordo com ela. É só por Deus mesmo. Tudo é por causa de Deus. Amém? Em terceiro lugar, Deus é o herdeiro de todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Se perguntarmos para onde todas as coisas irão, ou qual o propósito de tudo que existe, só existe uma resposta a ser dada: para Deus. De onde tudo veio? De Deus. Como que todas as coisas se sustentam? Por meio dele. E para onde todas as coisas vão? Para Deus. Ele é a origem e o fim, por isso ele é o alfa e o ômega. Tudo vem dele, tudo sobrevive por meio dele e tudo vai nele. Essas três preposições, dele, por ele e para ele, e digo que Deus é o Criador, o sustentador e o herdeiro de tudo. Ao contrário do que o pensamento, moderno pensa, de que o homem é o centro de tudo.
os poucos que ainda sustentam uma existência de Deus, creem num Deus que existe para servir o homem, que o objetivo final de Deus é a felicidade do homem. As Escrituras dizem que o objetivo final de tudo que Deus fez é a sua própria glória. Não que Deus não queira que você seja feliz, eu explico. Mas o objetivo final de toda a criação é a glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O negócio é que tudo encontra o seu verdadeiro propósito, o seu verdadeiro sentido de vida, quando ele vive para aquilo que ele foi feito. Uma vez eu vi uma pessoa falando, dando um exemplo. Ele falou assim, um avião, ele consegue andar? Assim, no chão? Consegue, né? Consegue, né? Mas ele nunca vai cumprir o propósito dele se ele ficar sempre andando. Porque o propósito dele é voar. Ele só vai encontrar, o avião só encontra o verdadeiro sentido da sua existência quando ele voar. Então ele não voa para ser feliz, né? Dando uma analogia, mas para cumprir o seu propósito de vida. O problema é que nós não vamos glorificar, viver para a glória de Deus, para que Deus se torne mais feliz, para que Deus se torne satisfeito, como se Deus fosse um ser insatisfeito lá no céu, né, olhando para os homens, criou os homens para que eles me glorifiquem, eu infle o meu ego e agora eu estou feliz. Olha lá, ó, todo mundo me adorando, olha como eu sou querido. O que Deus fala para você viver para a glória dele, é para você mesmo encontrar felicidade e sentido na sua vida, encontrar razão de vida e razão de viver, para que você não fique só andando, mas que você possa voar. Quando você encontrar a sua razão de viver, que é glorificar a Deus, você encontra satisfação na vida. E para de buscar satisfação nas coisas desse mundo. Todas as outras coisas fazem sentido quando nós encontramos sentido em Deus. Deus é o real sentido da vida. Ele é o Criador e o sustentador. Quando nós vivemos para a glória de Deus, nós encontramos sentido. E não é uma questão de você viver para a glória de Deus, como se tivesse essa opção de você não viver para a glória de Deus. É você encontrar sentido em viver para a glória de Deus. Porque uma forma ou de outra você vai viver para a glória de Deus, porque a própria criação glorifica a Deus. Quando você olha para uma montanha e você vê, como eu falei, o autor do quadro sendo glorificado na beleza do próprio quadro, você não vê, você vê o autor da humanidade sendo exaltado, sendo glorificado na beleza da própria humanidade. A sua própria existência glorifica a Deus. A complexidade do ser glorifica a Deus. Olha para a complexidade do corpo humano. Todos os detalhes que ainda hoje a ciência não descobriu, ele não conseguiu perscrutar, sondar, entender em toda a sua plenitude. Você vive para a glória de Deus. O segredo não é em você glorificar, porque você vai glorificar a Deus. É você encontrar sentido nisso, é saber para que você está vivendo, para que você consiga encontrar felicidade, razão de vida. E não tentar encontrar razão, motivo para ser feliz em outros lugares. Quando o verdadeiro motivo, o verdadeiro sentido da sua existência for entendido na sua plenitude, você vai encontrar sentido nas outras coisas. Aí você vai poder viajar, aí você vai poder comer, aí você vai poder viver, porque tudo isso está sendo para a glória de Deus. Amém? Você não vai glorificar a Deus, irmãos, como se tornar Deus mais glorificado, ou vai honrar Deus. A honra de Deus é intocável. O vaso de honra e de desonra, ou vaso de desonra, não desonra a Deus, desonra a si próprio. Você não vai tocar a honra de Deus com a sua forma de vida. Porque eu vou viver aqui agora todo errado e eu estou desonrando. Não está desonrando a Deus, você está desonrando a si mesmo. A honra de Deus é intocável, Ele é santo, imaculado. Ninguém toca na honra de Deus. Deus é perfeito, imutável, poderoso, magnífico, em toda a sua plenitude. Perfeitamente satisfeito, completo, desde a eternidade, vivendo a Trindade. A própria teologia escreve a existência de Deus, Pai, Filho e Espírito, na eternidade, como uma dança perfeita, que eles falavam que a palavra que usavam era pericorese, como se a existência deles na eternidade fosse uma dança harmoniosa e perfeita, totalmente satisfeita, completa em si mesmo.
Não precisava de nenhuma ação externa para que Deus se sentisse completo ou satisfeito em si. Deus era completamente perfeito, intocável. Mas nós pensamos que Deus precisa, né? Que a gente faça tudo certinho para que Ele fique feliz. O motivo da sua tristeza, da sua infelicidade, muitas vezes, está no fato de você não saber quem realmente você é. Você não conhece o Deus de Gênesis capítulo 1. Eu sempre falo que Gênesis capítulo 1 e versículo 1 é o suprassumo da teologia. Criou Deus os céus e a terra. Se você crê em todo o seu coração que esse Deus teve poder para criar tudo, somente pelo poder da palavra, e esse Deus vive plenamente em você, e através de você, e por meio de todas as coisas, é onipresente, como que você vai ficar insatisfeito com alguma coisa? Porque se realmente você precisar de alguma coisa e Deus quiser te dar, é um estalar de dedo. Acho que não chega nem a estalar, nem 6. Vai acontecer. Por isso você não deve andar ansioso com coisa alguma. Deus sabe da sua necessidade antes mesmo de você precisar. Mas não. Nós queremos dar conselhos a Deus. Deus, eu sei que o Senhor quer me dar isso, mas não é isso que eu preciso. Eu estou precisando disso. Como se Deus não soubesse. A gente quer aconselhar a Deus. Mas quem conhece a mente de Deus? Ah, mas o Senhor não me deu certo aqui. Não era bem isso que eu queria. Era um pouquinho diferente. Dá para mudar? O que a gente precisa, irmãos, é nos render diante do conhecimento de Deus. Da sabedoria de Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. E por último, Deus é o alvo de todas as coisas. Todas as coisas haverão de redundar para a glória de Deus. Inevitavelmente, poderosamente, soberanamente, Deus vai fazer com que todas as coisas redundem para a sua glória. Ou seja, Deus está no controle de tudo. Paulo chega é como eu dei o exemplo de Hernandes, que ele fala que Paulo estava escalando a montanha da teologia. E ele veio escalando, falando, e nesses últimos versículos é como que Paulo chegasse, como um alpinista que chegasse no alto, do pico mais alto do mundo, e depois de ter passado todo esse trabalho, enfrentado todas as dificuldades, conhecendo os trajetos, ele olha para trás e contempla toda a maravilha de tudo que ele viu, tudo que ele percorreu. E ele exulta diante daquilo tudo. Paulo chega aqui no ápice da sua carta. Ele olha para trás e derrama todo o conhecimento, toda a sabedoria que ele adquiriu nesses estudos, na revelação de Deus, e transforma isso tudo num hino de adoração. Ele está contemplando a riqueza de tudo que Deus fez. E tudo, inevitavelmente, vai redundar para a glória de Deus. E o que eu estou dizendo para você, e que Paulo falou para nós nessa carta, é que nós devemos olhar para tudo isso e nos transformar em adoradores. A minha oração, meus irmãos, é que tudo que a gente escuta nessa igreja, todas as pregações, todos os estudos, nos tornem cada vez mais humilhados, de certa forma, diante de Deus, contemplando a sua grandeza, sua maravilhosa sabedoria, misericórdia, bondade. Isso nos leve a nos prostrar diante dele em adoração. Reconhecer que ele é totalmente independente do homem. E nós somos totalmente dependentes dele. Amém? Vamos encerrar? Podemos cantar alguma coisa? Eu ia pedir antes, mas eu gosto de pedir surpresa assim, que é para dar um susto. Estou muito confortável ali. Irmãos, com essa palavra, a gente encerra o capítulo 11 do livro de Romanos. Passando essa quarta, na próxima, nosso pastor vai começar a pregar o capítulo 12, que foi o tema, né, do congresso. Foi, né? Ou eu estou enganado? Foi. Aí, o meu conselho e o meu pedido é que vocês não percam esses estudos de quarta-feira. Não é menos importante do que domingo. Está sendo um enriquecimento gigantesco assim, para a igreja,
o estudo da sua palavra. E quem está, pelo menos, participando disso, sabe, né, como é difícil, né, irmão? O pastor fazer uma escala e estudar para pregar esse evangelho é difícil, irmãos. E ele está fazendo isso só visando o crescimento espiritual da igreja. Não tem como nós nos tornarmos adoradores sem conhecer o objeto da adoração. Amém? Não tem como você se tornar um adorador a Deus sem conhecer o objeto dessa adoração. Ah, mas a teologia esfria o crente. Não, irmão. A teologia não esfria o crente. A teologia esfria o soberbo, o orgulhoso, o arrogante, aquele que só busca frívola especulação a respeito das profundezas de Deus. Mas nós que somos cristãos, que somos adoradores, que buscamos conhecimento e conhecer mais profundamente o objeto da nossa adoração, o estudo da teologia nos faz nos prostrar diante dessa grandeza. Quanto mais nós conhecemos a grandeza de Deus, mais nós nos prostramos diante dela e nos transformamos em verdadeiros adoradores. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos orar. E depois da oração, eles vão cantar esse louvor. A gente vai louvar e adorar junto com eles. E no final a gente se despede. Amém? Peço que vocês não saiam com pressa, irmãos. Conversem. Dê um abraço nas pessoas que você conhece. Naquelas que você tem menos contato. Puxa assunto, conversa, interage. Porque é essa interação que fortalece o corpo. Amém? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor fez essa noite. Por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, Senhor, por meio da sua revelação. Como o Senhor está se revelando a nós, a sua igreja, Senhor, por meio do conhecimento da sua pessoa, da tua palavra. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor tem preparado momentos especiais para nós. No estudo da tua carta à igreja de Roma, por meio do teu servo, o apóstolo Paulo. Muito obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem se revelado cada vez mais à tua igreja. E isso tem transformado-nos em verdadeiros adoradores. Peço que o Senhor cuide da nossa mente, do nosso coração, Espírito Santo, para que isso não nos torne soberbo, não, mas cada vez mais verdadeiros adoradores. Nós te agradecemos e te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, e peço que isso não seja negado, que a tua igreja, Senhor, jamais se desvie do seu caminho. Eu agradeço por tudo que o Senhor tem feito. Eu peço perdão pelos meus pecados, Senhor. Peço perdão pelos pecados da tua igreja que está aqui diante de ti, prostrada diante de tão maravilhoso conhecimento, Senhor. Peço perdão pelos pecados da minha igreja. E te agradeço pelos pastores dessa igreja. Te agradeço porque eles têm se dedicado para continuar essa obra, Senhor. Abrindo mão das suas próprias vontades, da sua própria vida, dos seus próprios prazeres, para conduzir-nos em conhecimento e adoração a ti. Te agradeço por esse grupo de louvor que domingo após domingo estão aqui, Senhor, se dedicando a ti. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nesse lugar, por ter mantido essa porta aberta, porque é por meio da tua vontade que nós continuamos aqui. E somos gratos a ti, Senhor, de todo o nosso coração. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Espírito Santo, por sempre estar nos conduzindo em verdadeira adoração. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas.
comprou.